rico em seus princípios ativos, que garante as suas propriedades terapêuticas, mas podem ficar ainda mais potentes aliados ao processo alquímico do suave. Eu sou Sandra Spiri, sou pesquisadora do SUAVE, Sistema Único de Aromaterapia Vibracional, e essa Olá a todos! É com muita alegria que eu estou aqui com vocês nesse quarto encontro de aromaterapia vibracional do SUAVE. Eu estou muito feliz, agradeço muito a Sandra Spiri pelo convite de mais uma vez estar aqui com vocês. Gostaria muito, eu acho que todo o planeta gostaria de estarmos todos juntos, sentir o calor humano, sentir a vibração, ter as respostas e as perguntas ao vivo, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, mas no momento atual a gente não vai conseguir fazer isso. Então, no final do nosso bate-papo de hoje, eu vou disponibilizar os meus contatos para que cada um de vocês tenha a liberdade de entrar em contato comigo, com alguma dúvida, se quiser conversar, a gente está à disposição. Então, mais uma vez, estamos juntos aqui nesse encontro e vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E hoje eu quero falar sobre a física quântica do universo suave. Eu gosto de dizer do universo suave porque realmente essa ferramenta que é o suave é um universo de possibilidades, de ações e de tudo que ele nos permite fazer e permite obter de resposta. A Sandra foi extremamente feliz, extremamente intuída e inspirada quando obteve esse sistema único de aromaterapia vibracional. Realmente fantástico. E por isso eu gostaria de explicar como ele funciona, que não é uma coisa mística, uma coisa de outros... Não tem nada a ver com isso. E sim, a física quântica, a biologia quântica e toda a biologia consegue explicar a ação de um sistema vibracional. Então vamos lá. O que é a física quântica? Como eu sempre digo para vocês, a física quântica é a física do muito pequeno, a física do micromundo, do microcosmo. Nós temos a física clássica, que é a física que todos nós conhecemos, a física newtoniana, em que a gente sabe como funcionam os planetas, como são as equações da gravidade, que é super bem explicada pela física clássica. Mas houve um momento na história em que os cientistas estavam fazendo experimentos e a física clássica não conseguiu explicar um acontecimento que houve durante um experimento, que era a radiação emitida ou absorvida por um corpo aquecido. Então, eles estavam fazendo os cálculos dessa equação, dessa emissão ou absorção da radiação, e perceberam que eles não conseguiam aplicar a equação da física clássica. E quem foi que percebeu? Este senhor super simpático, que chama Max Planck, e ele percebeu isso em 1900. Eu vou fazer um adendo aqui para vocês, porque eu acho muito interessante. A história, a biografia do Max Planck, ele sempre foi um pesquisador que durante toda a sua vida ele foi desacreditado. Ele lutou muito e como pesquisador, os parceiros dele falavam, não, você não sabe fazer, você não tem capacidade, você não tem isso, você não tem aquilo. E ele persistiu. E o Max Planck hoje é conhecido como o pai da física quântica. Ele conseguiu esse feito mais velho e está aí. Eu acho que isso, para mim, sempre que eu leio uma biografia, é algo para acrescentar e para que a gente nunca desista. Bom, então vamos voltar. Então, o Max Planck, ele percebeu
que essa absorção ou essa emissão de radiação não acontecia como a física clássica. Como as equações da física clássica sugerem, que é sob uma forma de onda. E sim, acontecia por meio de pequenos pacotes de energia, que ele deu o nome de quanta. Quanta, do latim, é o plural de quantum. Quantum é a menor partícula, a menor parte de algo. Um exemplo que eu acho que fica super claro para saber o que é quantum, que é o singular de quanta. Daí o nome física quântica. O quantum de uma moeda, por exemplo, do dólar. A menor parte do dólar é o cent. A menor parte do real é o centavo. Então, o quantum do real é o centavo. E nesse caso que eles estavam estudando o fóton. Então, o quantum de luz, a menor partícula da luz, é o fóton. Certo? Então, daí surge, em 1900, surge a teoria quântica, a mecânica quântica, e esses autores maravilhosos, Einstein, Niels Bohr, de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, todos eles são grandes estudiosos da física quântica, que se debruçaram sobre suas bancadas e obtiveram as maravilhosas equações da física quântica. Todos foram laureados com o prêmio Nobel relacionados a descobertas relativas à física quântica. Então, são gênios, mentes brilhantes, que trouxeram para nós a física quântica, essas equações fantásticas, em que muito da tecnologia, o celular, computador, muito das tecnologias que utilizamos hoje em dia é graças à física quântica. Estes outros autores, o Greg Braden, Amit Goswami, Ervin Laszlo, Neville Goddard, Deepak Chopra, o Bruce Lipton, a gente diz que são os físicos quânticos da nova era. Por que são os físicos quânticos da nova era? Eles traduziram essas equações da física quântica, da mecânica quântica, e trazem para nós essa física quântica e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Porque a física quântica, a mecânica quântica, não é uma coisa de bancada. Ela está acontecendo agora. Nós estamos nos vendo via vídeo, com internet, com tudo, graças à física quântica. Ela acontece dentro da gente, ela acontece na nossa consciência. Então, a cada segundo da nossa vida, a física quântica está presente. E esses autores que eu sugiro que vocês anotem e comprem os livros deles são maravilhosos, porque eles traduzem de uma forma incrível essa mecânica quântica e trazem a parte científica, nada místico da física quântica para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. Então, são autores que nos trazem a física quântica, nos traduzem a física quântica das equações para que nós possamos utilizar. Eu também gostaria de conversar com vocês. A gente vai relembrar algumas coisas de colégio e relembrar algumas outras coisas que eu acho super importante para a gente poder bater o nosso papo. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar com vocês, o que é um átomo? O átomo dizia-se antigamente que era a menor partícula de tudo, mas a gente sabe hoje em dia que o átomo ele é composto por ainda subpartículas. E essas subpartículas... Então, vamos ver como é um átomo. No núcleo, que é a partezinha, esse centro, que tem essa bolinha verde e laranja, nós temos os nêutrons e os prótons. Os nêutrons não têm carga e os prótons têm uma carga positiva.
Ao redor do núcleo, nós temos os elétrons que orbitam, tá vendo essas órbitas ao redor do núcleo? Nós temos os elétrons que têm carga negativa. Na vida, tudo quer ter estabilidade. Nada quer ser instável. Eu quero ser estável, Pedro, João, a Paula, o cachorrinho, todo mundo quer ser estável, inclusive os átomos. Então, o caminho desses elétrons, o arranjo dos prótons e dos nêutrons nesse átomo é para que eles tenham estabilidade. Por isso, essa movimentação. Agora, vamos ver que interessante que é. Eu peguei uma parte da órbita onde está o elétron, onde estavam aqueles elétrons ali na órbita. Eu peguei um elétron e uma parte, duas órbitas, uma em cima, nesse verde mais claro e mais grosso, e a de baixo, onde está esse elétron azulzinho. Então, o que acontece? Quando um elétron está lá estável, orbitando ao redor do núcleo, ai, maravilha, ótimo, de repente ele recebe uma carga de energia. Pá! O que acontece? Quando ele recebe essa carga de energia, ele muda de órbita para tentar achar a estabilidade dele. Então ele recebeu a carga de energia, ele vai lá, pum, salta, muda de órbita. E tem uma coisa que é maravilhosa, extremamente interessante. Os cientistas viram que quando há essa mudança de órbita, esse caminho do azulzinho para o vermelhinho nesse slide, quando há essa mudança de órbita, eles não encontram o caminho do elétron. Eles encontram o elétron em outra dimensão. Então, quando o elétron recebe essa energia e muda de órbita, a gente chama isso de salto quântico. Então, ele recebeu a energia, vai para outra dimensão e volta para a próxima órbita com a energia que ele recebeu. Eu sei que parece loucura, tudo que... Eu acho que é a grande parte das coisas que eu for conversar aqui com vocês. Mas isso é a física quântica. Ela é... Até Einstein, ele se surpreendia com a física quântica, ele não era muito afeiçoado, vamos dizer assim, à física quântica, porque ele falava que Deus não jogaria dados, esses efeitos fantasmagóricos da física quântica, e realmente é. Então, quando o elétron faz o salto quântico, quando ele muda de órbita, ele vai para outra dimensão e sobe de órbita. Só que agora ele vai perder essa energia. Quando ele perde essa energia, só para vocês saberem de onde vem a luz, por exemplo, ele perde a energia, libera um fóton, libera essa energia em forma de fóton, que é o que acontece com toda a luz. Então, nós somos bombardeados diariamente por bilhões e bilhões e bilhões de fótons de luz. Eu gosto sempre de colocar para a gente pensar como não só um fóton, um elétron, né? Nós somos trilhões e trilhões de átomos. Então, quando... Isso é a Kika que está dizendo, a Cristina que está dizendo. Quando a gente dá o nosso salto quântico, recebe uma carga gigante de energia, a gente muda de dimensão e vai para outra órbita. Eu acho muito legal pensar nisso, e não de uma forma mística, e sim de uma forma dentro da ciência. Bom, vamos para o próximo slide. O que eu quero conversar com vocês hoje na parte direta de física quântica? A gente vai conversar alguns conceitos importantes e conceitos básicos, porque a partir do momento que eu conheço uma teoria, aí sim eu posso ver se essa teoria é importante ou não para mim, se eu vou utilizá-la ou se eu vou colocar de lado. Mas eu preciso conhecer. Então, eu, de repente, não posso falar física quântica é misticismo, física quântica é isso, é aquilo, se eu não conheço. Então, vamos conhecer
E a partir do momento que vocês conhecerem, eu quero que cada um faça suas análises e pense, puxa, isso realmente é legal para mim, ou não. Não, eu não quero, isso não faz parte de mim, e maravilhoso. Então, nós vamos conversar sobre as partículas, elas são ondas e vice-versa. Tudo que podemos saber na física quântica são possibilidades. A medição e o observador, ele vai determinar a realidade. Vamos conversar sobre emaranhamento quântico, sobre um campo de energia que existe e também vamos falar um pouquinho sobre tunelamento quântico. Vamos lá. Então, vocês lembram que eu contei para vocês lá no comecinho, naquele slide do Max Planck, em que eles têm aquela dúvida sobre a emissão e absorção de radiação? O que eles perceberam, a primeira partícula que tinha um comportamento estranho, que a gente vai entender o que é esse comportamento estranho, ou seja, a partícula ela pode ser partícula ou onda, mas a gente vai entender isso. Foi o fóton. Essa é a primeira partícula. Isso causou um problema nesse fóton que teve que ir para o psicanalista e falar, doutor, eu sou partícula ou eu sou onda? E esse psicanalista sabiamente disse, por que não ser partícula e onda? Calma que a gente vai entender isso que eu estou contando para vocês. E então eles continuaram estudando o comportamento dessas partículas e perceberam que o elétron também se comportava dessa forma. Ou seja, ele tinha um comportamento ora partícula, ora onda. E ele acabou indo para o mesmo psicanalista. Ele falou, meu Deus do céu, eu sou uma partícula ou eu sou uma onda? E por que não ser os dois? E da onde que surge tudo isso? De um grande experimento que foi feito, chama Experimento da Dupla Fenda. É um experimento incrível, genial, e que vai mostrar para a gente essa teoria, ou eu sou partícula, eu sou a onda. Esse experimento ele mudou a física quântica, ele é replicado até hoje, eu não vou dar muito spoiler, porque mas ele é replicado até hoje, e bom, daí a gente comenta um pouquinho mais para frente. Esse experimento da dupla fenda, eu acho que às vezes até o nome complica, você fala, mas como assim experimento da dupla fenda? Que coisa mais complicada. Então, para a gente descomplicar completamente esse experimento, que é fundamental para a física quântica, eu vou falar para vocês como se estivéssemos utilizando o mundo macro. Então, eu vou ensinar, vou contar para vocês como, primeiro, como funciona com uma bola de tênis e um lago, e depois nós vamos entender como funciona com um elétron, para ficar mais legal. Vamos lá. O que eles fizeram nesse experimento da dupla fenda? Eles pegaram, então eu estou ensinando para vocês, estou contando para vocês o mundo macro, para a gente entender, e depois a gente vai falar do elétron. Eles pegaram uma metralhadora de bolinha de tênis. Essa metralhadora de bolinha de tênis eles miraram em um biombo que tinha uma fenda. E atrás do biombo, como vocês podem ver nesse slide, ele tem uma lousa aonde essas bolinhas de tênis vão marcar por onde por onde elas passaram pela fenda. Então você mira essa metralhadora, tira um monte de bolinha, elas vão passar por essa fenda e vão marcar o biombo lá atrás. Qual é a imagem que a gente vai ter, que a gente espera ter? Essa imagem é uma coluna nessa lousa, marcando onde todas as bolinhas de tênis bateram nessa lousa. Beleza? Agora eu vou contar para vocês o que eles fizeram. Eles pegaram esse biombo e colocaram mais uma fenda, fizeram mais uma fenda. Pegaram a metralhadora de bolinha de tênis, atiraram um monte. As bolinhas, elas passam por uma fenda ou por outra, e lá na lousa, eu ponho a mão aqui na tela, e lá na lousa, o que eles enxergaram? Duas colunas, aonde essas bolinhas de tênis bateram lá na lousa.
Beleza? Muito bom. Agora vamos ver como funciona, no caso, como uma onda de mar, uma onda de um lago, como ela funciona. Vamos imaginar que a gente vai pegar a lousa, o biombo, e vamos colocar a lousa e o biombo dentro de uma piscina, e na frente deles, desse biombo e dessa lousa, eu vou jogar uma pedrinha nessa piscina. Pum! Joguei a pedrinha. O que vai acontecer? Vai formar uma onda. Essa onda, ela vai caminhando, vai passar pela fenda, como mostra ali no slide da direita, vai passar pela fenda, vai bater na minha lousa atrás e vai formar uma coluna aonde essa onda bateu. Só que eu estou falando de um experimento de dupla fenda. Eu tenho que fazer mais uma fenda nesse meu biombo. Mesma coisa, meu experimento continua, estou contando para vocês no mundo macro. Continua dentro de uma piscina, tem a lousa lá atrás e agora o meu biombo tem duas fendas. Vou fazer a mesma coisa, na frente do biombo vou jogar uma pedrinha e vai formar uma onda. Essa onda vai caminhando, quando ela passa pelo biombo, como ele tem duas fendas, essa onda vai se subdividir, ela vai se dividir. Quando ela se divide, ela vai ter momentos em que as cristas vão se encontrar, eles chamam de padrão construtivo, de uma interferência construtiva, e quando as bases se encontram, eles vão chamar de interferência destrutiva. O que isso quer dizer na prática? Quando as cristas se encontram, elas vão bater ali na minha lousa e vão formar a parte, essa coluna branca. E a parte, essa coluna preta, esse listrado atrás nessa lousa, a parte branca é onde a onda bateu, onde elas se somaram e ela bateu na lousa, e a parte preta é onde elas se destruíram e ela não bateu na lousa. Então, ela forma esse padrão listrado. Esse padrão na física, eles chamam padrão de interferência. É o padrão típico de uma onda. Por que eu falo, friso isso bem? Quero que vocês guardem isso no cérebro de vocês, para vocês entenderem completamente o experimento da dupla fenda. Então, a gente viu no mundo macro. Agora nós vamos para o mundo micro. Aqui eu tenho uma metralhadora de elétrons, um biombo com uma fenda e, do mesmo jeito, uma lousa lá atrás. Eu vou metralhar, metralhei um monte de elétron que passou por essa fenda e marcou o biombo lá atrás, como eu imaginava, com uma coluna. Eu adoraria estar com vocês agora. Adoro, porque eu adoro ver a carinha de cada um de vocês, mas um dia a gente vai se encontrar, vai se abraçar, porque eu vou contar uma coisa agora para vocês. Eles resolveram, é o experimento da dupla fenda. O que eles fizeram nesse biombo agora? Eles fizeram uma outra fenda, um outro corte nesse biombo. Pegaram essa metralhadora de elétrons, tiraram muito. O que vai formar na lousa lá atrás? É agora que eu adoraria ouvir. Estou ouvindo cada um de vocês. O que formou? Meu Deus, não. O que essa imagem sugere para a gente? Isso não é um padrão de interferência? Não é como uma onda se comporta? Ué, mas eu estou tirando elétron. Elétron não é partícula? Gente, que coisa estranha. Formou um padrão de interferência. O elétron se comportou como uma onda. Vou até tomar um golinho de água porque é muito legal. Bom, eles pensaram, eles falaram, bom, eu acho que a gente está com um problema porque nós atiramos um monte de elétron ao mesmo tempo. Então, isso pode ter interferido de alguma forma. O que a gente vai fazer? Nós vamos atirar um elétron por vez.
Então, eles atiravam esse elétron um por vez nesse biombo com a dupla fenda. E mesmo assim, continuou formando esse padrão de interferência, né? Então, uma listra clara, uma listra escura, uma listra clara, uma listra escura. O que isso quer dizer? É um padrão de interferência. Isso, o elétron funcionou como uma onda. Gente, mas não é possível. O que está acontecendo? A gente precisa investigar. Cientista, o que ele faz? Ele investiga. Então, vamos observar. Vamos observar. Eles pegaram, colocaram uma câmera um pouquinho antes do biombo para eles observarem o que estava acontecendo. Falaram, gente, o que está acontecendo? Que loucura é essa? O que é essa física quântica? Vamos colocar esse observador para ver o que acontece. Colocaram um observador. Então, como eu contei para vocês, ó, esse olhinho é como se fosse uma câmera, é como se fosse um medidor, uma pessoa que mede, um observador, um pouquinho antes do biombo, para observar o que estava rolando. Continuaram atirando um elétron por vez, para que, de repente, aquele monte de elétron ao mesmo tempo podia dar algum problema. Ligaram esse observador, ligaram essa câmera e continuaram atirando o elétron. O que aconteceu? Olha lá. Ele funcionou aí como partícula. Então, formou lá na lousa as duas colunas que a gente imaginava que iria acontecer desde o começo. O que eles concluem? Que é maravilhoso. O elétron, de alguma forma, acessa a nossa consciência, ou a nossa consciência acessa a consciência do elétron, que modifica o resultado do experimento. Então, a partir do momento que eu observo esse experimento, que eu imagino que o elétron tenha... Poxa, o elétron para mim é uma partícula, ele é uma bolinha, ele tem que se comportar como tal. A partir do momento que o observador olhou, ele se comportou como o observador imaginava que ele tinha que se comportar. É uma loucura, né? Não, não é. É física quântica. E o mais legal, gente, que hoje em dia ele já tem conseguido fazer esse experimento da dupla fenda com partículas muito maiores que elétrons. Eles já conseguem fazer com moléculas. O que são moléculas? Moléculas é a união de vários átomos. O elétron, que a gente viu o experimento da dupla fenda, o primeiro experimento, é como se fosse essa bolinha vermelha. É essa bolinha vermelha que aparece ao redor, na órbita dessa molécula branca. E hoje em dia, eles já conseguem fazer experimento em que a molécula ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Então, não é porque é muito pequeno. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, a nossa capacidade como observadores. Deixa eu só tomar outro golinho de água aqui. Eu adoro essas duas definições de onda. E o que eu acho mais fantásticos, que são pessoas que não são contemporâneas. O Schrödinger e o Richard Geber, eles colocaram praticamente, com outras palavras, a mesma definição, e eles não têm... o Richard Geber vem depois do Schrödinger. Então, o Geber diz que toda matéria, na verdade, é uma forma de energia congelada. Nós, seres humanos, somos singulares sistemas de energia. E ele, o Schrödinger, que foi ganhador da Prêmio Nobel, um grande pesquisador como físico, organismos multicelulares, que somos nós, compostos de trilhões de células, são as mais requintadas obras-primas já conseguidas pelas leis da mecânica quântica. Então, na realidade, o que nós somos? Nós somos energia vibrando em baixa frequência. Eles dizem, os cientistas, os estudiosos, que não existe matéria.
E, na realidade, existe a energia vibrando em baixa frequência. Sempre tem um experimento que eles fizeram, eles pegaram foi uma cadeira e colocaram numa gaiola de Faraday. Essa gaiola de Faraday permite com que dentro da gaiola não haja interferência eletromagnética alguma. E eles mediram com um laser se havia algum movimento na cadeira. E havia. Então ela vibra em tão baixa frequência, essa cadeira, o copo, tudo, que nós, com o nosso olho humano, a gente não consegue enxergar. Então, é pela frequência que ele vibra que a gente sente como matéria. Então, olha a importância da energia. E eu acho muito interessante que eu sempre ouvi muito dizer, e eu gostaria muito de trazer para vocês, esse colapso da função de onda. Quando eu coloquei aquela câmera na frente do biombo com dupla fenda, atirando os elétrons contra essa dupla fenda, e eu coloquei a câmera, e o elétron funcionou como partícula, como eu gostaria, eu colapsei, eu apaguei, eu destruí a função de onda do elétron, porque ele funciona sem a gente observar como uma onda. Lembra aquele padrão de interferência? O claro, escuro, claro, escuro. Então, nós temos a capacidade de colapsar a função de onda, não apenas de elétrons. Vamos pensar muito sobre isso. E o Amit Goswami, em 1993, nos disse: as possibilidades são possibilidades da consciência de escolher. É como Paulo dizia, o apóstolo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gente tem a possibilidade de escolher um monte de coisa e vamos prestar atenção, porque nós temos uma capacidade incrível de escolher e mudar o trajeto dos elétrons que a gente tem. Então, o que a gente conversou já? Vocês viram, a gente viu que as partículas são ondas e vice-versa, o elétron, o fóton, a molécula, então eles funcionam como onda ou como partícula. Na física quântica, tudo que nós podemos saber são possibilidades. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também, dar uma aprofundada nisso, mas é isso. A gente tem várias possibilidades que podem acontecer, mas eu não posso apostar, eu não posso jurar na física quântica. Vai acontecer isso? Não, eu não posso jurar. A medição ou o observador vai determinar a realidade. Então, a partir do momento que eu observei o experimento, eu determinei a resposta do experimento. Então, a gente já viu isso. E vamos conversar agora um pouquinho do emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico é uma coisa incrível, fantástica também, como tudo da física quântica. O emaranhamento quântico, ele é definido como duas partículas que são criadas juntas. A partir do momento que elas se separam, elas podem estar a 1 quilômetro ou a 1 bilhão de anos-luz, elas vão ter a resposta ao mesmo tempo, uma resposta, entre aspas, complementar. A partir do momento que uma partícula escolhe um movimento, a outra faz ao mesmo tempo, não há diferença de tempo. Não tem nenhum delay, não existe. É ao mesmo tempo, em bilhões de anos-luz de distância. Ao mesmo tempo, ela faz um movimento complementar. O mundo quântico é muito fino, muito chique, né? Então, eles não usam movimento horário, movimento anti-horário. Eles falam muito em spin da partícula. Então, é o spin para cima ou o spin para baixo. Mas, para a gente facilitar o nosso bate-papo, eu vou fazer um movimento aqui com as mãos. São duas partículas que foram criadas ao mesmo tempo, estão emaranhadas. Quando elas foram criadas e se separaram, independente da distância que elas estão, quando esta partícula faz este movimento, essa
vai fazer o movimento oposto. Ao mesmo tempo, não há delay, é zero, 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 zero. São as coisas da física quântica. Eu quero trazer para vocês, puxa, que aliás, esses experimentos que eu vou com este livro aqui, chama A Matriz Divina, do Greg Braden, que eu já falei dele. Eu acho, esse é um dos livros, vai ter outro aí que eu vou comentar com vocês, mas esse é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Já li várias vezes, e todas as vezes que eu leio eu aprendo mais alguma coisa. Tem muito vídeo do Greg Braden no YouTube, que eu acho que vale a pena vocês... não estou com tempo de ler livro, X. Vale a pena vocês ouvirem. E ele fala muito sobre várias partes desse livro da Matriz Divina. Eu gosto demais, demais. Ele é muito bom para escrever, ele tem um conhecimento assim extraordinário, e eu não vou mentir que meu sonho é conhecer o Greg Braden. Se Deus quiser, onde eu vou conhecer, eu vou tirar uma fotinho com ele e a gente compartilha. Bom, então eu vou comentar com vocês sobre 3 experimentos muito bacanas. O experimento número 1, como eu disse, está nesse livro Matriz Divina. Poponin e Garyaev, eles bolaram como se fosse um tubo de ensaio, em que eles falam que eles retiraram tudo, deixaram dentro do tubo o que a gente conhece como vácuo. É que a gente sabe que no vácuo tem coisa. Bom, enfim, eles tiraram tudo de dentro desse tubo de ensaio, é um tubo que eles bolaram, e colocaram um monte de fótons. Só tinha fótons dentro desse tubo hermeticamente fechado, show de bola. Então eles falaram assim, vamos ver como que essas partículas funcionam com o DNA. Eles pegaram um DNA de um doador, colocaram dentro desse tubo, e qual foi a surpresa deles? Que todos esses fótons se arranjaram ao redor da dupla hélice do DNA. Eles falam, nossa, que interessante, né? Nunca imaginei que esses fótons fossem. Eu achei que fosse ficar todo mundo aí numa boa, com alguma interação, mas todos ao redor da fibra de DNA. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse DNA para ver o que aconteceu. O que acontece? Essa parte também é uma parte que eu adoro quando vocês estão. Que eu sempre pergunto e vocês... mas eu estou junto com cada um de vocês aí, viu? Bom, vamos tirar a fibra de DNA do tubo. Tiraram a fibra de DNA e o que vocês imaginam que aconteceu? Os fótons continuaram como se ainda houvesse a fibra de DNA. Então, o que eles concluem nesse experimento? Que o DNA influencia a matéria através da sua energia. É muito interessante. O DNA influencia a matéria através da sua energia. Mas se a gente for pensar que tudo é energia, energia interagindo com energia, é uma boa pergunta. Experimento número 2 foi feito por esse pesquisador em 1993. Esse foi um experimento, foi feito com soldados do exército americano. É um experimento muito, muito, muito legal. Então, como é esse experimento? Esse Clive Baxter, ele criou um equipamento em que ele pegava uma parte, um DNA de uma pessoa, de um doador, colocava dentro desse equipamento, e esse equipamento ele tinha a capacidade de medir pulsos elétricos, variações elétricas positivas e variações elétricas negativas desse DNA. Então, o que ele fazia? Ele pegava um soldado americano, falava, olha, me doa um DNA aqui, então fazia uma raspagem da bochecha pelo lado de dentro, aí você obtém o DNA dessa pessoa. Ele pegava esse DNA, colocava nesse equipamento que ele idealizou, que ele construiu, pegava esse soldado e falava, vai lá para outra sala
Fica lá. E ele dava para esse soldado, uma outra pessoa dava lá para esse soldado um tablet, um iPad, não sei o quê, em que nesse iPad, nesse tablet, eles iam mostrando imagens, comédia, de amor, de terror, de raiva, emoções negativas e emoções positivas. E o soldado, ele tinha as reações quando ele via aquelas imagens. E para vocês terem uma ideia, que coisa maravilhosa, extremamente interessante. Ao mesmo tempo, lembra do emaranhamento quântico que eu falei para vocês? Ao mesmo tempo, não tem delay, não tem. Ao mesmo tempo em que o soldado, quando via essas emoções, quando tinha essas emoções positivas ou negativas, o DNA dentro daquele aparelhinho que o pesquisador criou também tinha alterações elétricas positivas ou negativas. Ao mesmo tempo. Isso eles começaram a fazer com um soldado numa outra sala. Greg Braden até conta no livro que depois de um tempo que ele conversou com esse pesquisador, ele o reencontrou. E esse pesquisador continuou fazendo esses experimentos, sempre aumentando a distância entre o doador e o soldado, né, entre o dono do DNA e o soldado, aumentando a distância, sempre com os mesmos resultados. Ele já tinha feito até então a 563 quilômetros de distância e eles obtiveram o mesmo resultado, ou seja, ao mesmo tempo, o DNA do soldado com o soldado, quando eles tinham a emoção, ao mesmo tempo havia essa variação elétrica. Emaranhamento. Próximo. Vamos lá às conclusões, que eu fico tão empolgada que eu nem concluo. O que eles concluíram com esse experimento? As células se comunicam através desse campo, certo? De um campo, que eles dizem, um campo que une tudo. Já estou dando spoiler, não, vou parar. Emoções humanas exercem influência direta sobre o nosso DNA. Gente, muita atenção com as nossas emoções. Olha o que aconteceu só de você ver um videozinho bom ou um videozinho que não é bom, né? Vamos guardar isso no nosso coração. E o terceiro experimento foi feito nesse instituto em 1995. Super legal, gente. Tem o site desse instituto, é heartmath.com. Você se inscreve lá, eles mandam toda semana novidades. É muito, muito legal. Você põe um e-mail, é de graça. Eu acho que até tem umas palestras pagas, mas uma grande parte é de graça. Eu não sei se tem legenda, mas é tudo em inglês, mas é muito, muito, muito legal. A gente já tem o Google Tradutor, dá para a gente fazer tem um monte de aprendizado na internet. Eles dizem que o coração humano, ele é uma fonte de emissão de uma de vibração eletromagnética muito mais poderosa que o nosso cérebro. Então, eles focam o estudo no coração. E nesse experimento, nas emoções, né, do coração, não só no aparelho fisiológico, mas o que o coração é capaz de emitir. E eles, nesse experimento, eles fizeram... eles pegaram... É um experimento muito parecido com o experimento número 2, que foi feito com os soldados, mas eles treinaram os doadores do DNA a ter emoções coerentes. Então, eles ensinaram como era uma emoção do amor, como era uma emoção da compaixão, como eles treinaram todos esses voluntários que doariam DNA. Pegavam uma amostra desse DNA, colocavam num aparelhinho que era capaz de visualizar esse DNA e faziam com que os voluntários tivessem essas emoções coerentes. Então, o voluntário olhava lá para uma imagem, sentia uma emoção do amor. E o que eles observavam? Olha que lindo! Que quando o voluntário tinha uma emoção coerente, positiva, amor,
compaixão, essas emoções bacanas. A fibra do DNA, lembra que ela tem duas fitas? As fibras do DNA se abriam. Então elas se abriam, expunham, ela ficava como uma flor aberta. Quando eu estou com as fibras do DNA aberto, o que acontece? Meu sistema imune está maravilhoso, superativo. Então, quando você tem uma emoção positiva, você mexe lá com o seu DNA. Você abre sua fibra, você deixa o seu sistema imune ótimo. Agora, imagine quando a gente não tem uma emoção positiva, quando a gente tem uma emoção negativa. Eles observavam que essas fibras de DNA se fechavam completamente e havia uma queda do sistema imune. Então, o sistema imune é como se desligasse, tendo essas emoções negativas. Não é lindo isso, gente? Isso é comprovado cientificamente. Não sou eu que estou inventando isso. Muito lindo. Então, as emoções coerentes, elas mexem com o nosso DNA. Então, que tipo de emoção que eu tenho que ter? Que tipo de caminho que eu quero trilhar com o meu DNA? Olha como é importante. E eu não vou falar isso uma vez, eu vou falar mais vezes sobre isso, a importância da emoção para o nosso DNA, para nós. Que caminho que eu quero trilhar? É isso que eu quero que vocês pensem, que vocês vão guardando. Vocês podem até esquecer essa parte de física, não sei o que, mas essa parte importante de como nos cuidar, cuidando também do próximo, é isso que eu quero que fique muito gravado no coração de cada um de vocês. Bom, então a gente viu agora sobre emaranhamento quântico. E o que os cientistas também descobriram, que existe um campo de energia conectando toda a criação. Esse campo de energia que conecta tudo, que conecta todos. O nome que eu acho muito legal, eu acho que é por causa do livro do Greg Braden, da Matriz Divina, é conhecido como matriz divina, vácuo quântico, holograma quântico, energia sutil, fluido cósmico universal, éter. É tudo basicamente a mesma coisa. Ou seja, é um campo que nos une com o campo e nos une cada um com tudo e todos. Então, é esse campo divino, é esse campo de energia que une tudo e todos. Olha que coisa mais maravilhosa. E o mais importante, como a gente viu em todos esses momentos, o que a gente quer ser? Eu vou ser uma observadora passiva, deixar a vida passar, deixar tudo acontecer? Ou eu vou me tornar uma criadora poderosa? Fazer com que isso tudo reverta para o meu bem e para o bem do meu próximo e dos meus irmãos todos. É isso que a gente tem que pensar, porque vocês viram a capacidade que nós temos de atuar nesse campo, desde o muito pequeno até o campo maior. Eles já estão vendo em molécula, gente. A nossa capacidade, eu acredito, que eles só não veem em coisas maiores porque ainda não existe a tecnologia. Eu acredito que a gente tem uma capacidade, como Jesus, que era um cara, foi e é o cara mais fantástico que pisou na Terra, ele fazia, entre aspas, os milagres dele, que eu não acredito em milagre, acredito em algo que não soube ser explicado. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, farão como eu e ainda mais. O cara foi o maior físico quântico que pisou na face da Terra. Ele tinha capacidade de fazer a manipulação de partículas subatômicas e fazia o cego enxergar, o cadeirante andar, curar a mulher hemorrágica e todos os outros milagres que Jesus fez, porque ele conhece tudo isso há muito, muito tempo. Vamos lá. Então, o que a gente viu? Que existe esse campo de energia conectando a criação, que nós temos que ser protagonistas também nesse campo de energia.
E agora eu vou falar uma coisa maravilhosa também para vocês, que é sobre o tunelamento quântico. O tunelamento quântico é outro fenômeno, é outro acontecimento da física quântica que é muito interessante. Esse bonequinho aqui que está carregando a bolinha para o morro acima, a gente encara ele como se fosse um bonequinho, um cara que está atuando na física clássica. Então, para você levar uma bola de um lado do morro para outro lado do morro, eu tenho que ir empurrando essa bola até eu chegar no ápice do morro e eu jogo parar lá do outro lado. Já no mundo quântico, nós temos um fenômeno que se chama tunelamento quântico. O tunelamento quântico é assim, a bolinha atravessa de um lado para o outro do morro, atravessando o morro. É como se essa bolinha atravessasse uma parede. Ele, entre aspas, cria um túnel com uma energia, quando o elétron recebe uma energia X, ele tem a capacidade de atravessar esse morro, de atravessar a parede, de atravessar, fazer um caminho que não existe. É realmente uma coisa de se surpreender. Eu acho que a gente tem, toda vez que eu ouço essas coisas maravilhosas da física quântica, realmente me traz muita alegria, porque eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda. Então, vamos ver qual que é a aplicação disso. Então, esse elétron cria esse túnel e eles descobriram que isso acontece. Eles sempre falavam, esses fenômenos da física quântica, vamos abrir um parênteses aqui, é importante. Só um minutinho, toma um golinho. Eles falam assim, esses fenômenos da física quântica só acontecem em ambiente de laboratório, baixa temperatura, não sei o que lá. O que eles começaram a observar, uma coisa mais ou menos recente, 50, 60 anos atrás, eles observavam que isso acontecia dentro do nosso organismo, dentro de vários organismos vivos, que não é baixa temperatura e um monte de reação química acontecendo ao mesmo tempo. Para isso, eles deram um nome, é que eu não gosto de separar, mas eles dão os nomes, mas é tudo acontecendo, tudo junto ao mesmo tempo, de biologia quântica. E tem várias descobertas na biologia quântica, é um campo recente, mas tem várias descobertas em que eles já percebem o acontecimento quântico dentro de organismos vivos. Vocês vão ver, eu vou dar um spoiler rapidinho, mais para frente, no nosso bate-papo, em que a gente vai ver um cientista, que o cara... Não, não vou contar, deixa, a gente vai ver. Voltando para o tunelamento quântico. O que eles já descobriram, que já está certo que funciona como tunelamento quântico, que a mecânica quântica atua no organismo vivo. Fotossíntese. A fotossíntese, eles dizem que é a reação mais eficaz que existe na natureza. Sabe aquelas plantas que existem lá no fundo do oceano? Se alguém assistiu, eu vou denunciar a minha idade, né? Procurando Nemo, e tem aquela plantinha que fica lá, que não tem nem luz, não tem nada. E a plantinha está viva. Então, a plantinha ela tem que fazer fotossíntese para estar viva. A fotossíntese é tão eficaz, mas tão eficaz, mas tão eficaz, que as plantas aproveitam, às vezes, um fóton. O que é o fóton? É o quantum de luz. Um fóton, aproveitam esse fóton, entram, porque daí quando esse fóton penetra na plantinha, ela acha como se fosse um... É incrível. Tem a base das reações químicas ali, da plantinha. Então, quando ela olha, ela fala assim, existem todas as possibilidades de caminho para esse fóton fazer. Isso é física quântica. Todas. Ele olha e fala, eu tenho todos os caminhos. É como se todos os caminhos estivessem desenhados. Só que ele vai escolher, obviamente, o mais eficaz. O que ele vai aproveitar muito mais esse fóton, mais rápido,
para eu poder transformar isso em energia para mim, para eu poder sobreviver. Então, quando ele olha, o fóton olha e fala, eu tenho todas as possibilidades, mas o caminho D é o mais rápido. É esse caminho que eu vou fazer. E isso acontece por tunelamento quântico. Lindo. E um que eu amei, que eu falei, gente, isso eu não posso deixar de trazer para vocês. Os aromaterapeutas todos, os aprendizes, os que já sabem tudo. Olha, eu fiquei tão encantada que na hora eu falei, meu Deus, eu preciso ligar para a Sandy Spiri. Quando eu li, mas eu falei assim, não, eu vou guardar de surpresa para contar. E talvez ela até já saiba, esteja contando também. Estou falando Padre Nosso para o Vigário, né? Mas é que eu achei tão lindo isso. Eu falei, não, eu vou contar no dia que a gente conversar na palestra com vocês. Então, eles desconfiam, ainda não é certo. Eles desconfiam, peraí que eu me emocionei, vou tomar mais um golinho. Eles desconfiam que o olfato também aconteça por tunelamento quântico. Nossa, mas como assim? Meu Deus do céu. Porque o que eles observavam? Eles achavam anteriormente que o olfato acontecia pelo sistema chave-fechadura. Então, vem um aroma do ambiente, vem pum, 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 caminhando, daí aqui tem um receptor com o mesmo formato dessa bolinha do ambiente, se acopla nesse receptor e acontece a reação química e a pessoa sente o olfato. Só que eles perceberam que várias moléculas aromáticas com o mesmo formato se conectavam ao mesmo receptor com cheiros completamente diferentes. Então eles falaram, não pode ser chave fechadora, porque eu vou abrir o mesmo receptor, só que vamos supor, não é, tá? Que o alecrim e a rosa têm o mesmo formato. Só que eu sinto o alecrim de um jeito e o odor da rosa, a fragrância da rosa de outro. Eles falam, não é por chave fechadora. Então, eles desconfiam que o que acontece, na realidade, o sistema olfativo, ele tem um receptor de frequência, um receptor de vibração. Esse receptor, ele capta a vibração, a frequência que existe entre as moléculas do aroma. E por tunelamento, ele libera, sendo bem, libera um elétron. E por tunelamento, a gente sente o olfato. Sente o odor característico daquela molécula. Então, gente, olha isso. E eu falei, nossa, Sandra Spiri, com esse suave, em que os receptores, eu não posso jurar, né, porque eu não sou cientista, mas eu tenho uma forte desconfiança que além, obviamente, de toda o benefício para o sistema límbico, de todo o benefício holístico que a gente tem, né, esses receptores olfativos, que eu acredito que a gente vai ter uma resposta positiva a isso, e em breve, eles captam a frequência. Gente, não é lindo? A frequência molecular. Então, a biologia quântica, ela tem muito... Eles têm muito medo de ir afirmando as coisas, né? Tem outra... Lembra as enzimas que a gente estudou na escola? A enzima, ela catalisa, ela faz com que uma reação química seja muito mais rápida. E ela também já é comprovado. Ela também funciona por tunelamento quântico, a migração de aves. Então, eles têm uma desconfiança e algumas certezas. A biologia quântica realmente ainda está nascendo. Graças a Deus, a gente vai ter muita, muita coisa positiva. Vamos lá. E agora, a gente entra novamente, eu já falei várias vezes sobre o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Eu vou até pedir para o Eugênio aumentar um pouquinho, que eu gosto de ler o subtítulo, em que ele fala sobre o poder da consciência, da matéria e dos milagres. E é bem isso. É interessante que eu nunca tinha dado muita atenção para esse subtítulo, mas a gente realmente se liberta lendo esse livro. Quem me
Esse livro foi a Sandra Spiri também. E eu brinco que eu sou a Cristina ou a Kika, como vocês quiserem me chamar, antes da Biologia da Crença e depois da Biologia da Crença. É um livro riquíssimo, maravilhoso. Eu acho que eu sempre que eu leio esse também, eu aprendo muito, porque tem muita coisa que a gente precisa aprender e precisa praticar no nosso dia a dia. Então, o Bruce Lipton, esse cara também é outro fantástico que eu adoraria conhecer. Quero tirar uma foto assim, o Greg Braden do lado e o Bruce Lipton do outro, assim, bem fã mesmo. Eles são incríveis, com esse sorriso incrível. Os dois, aliás, têm Instagram, @Greg Braden, se não me engano, mas é fácil de achar, que eu acho que ele tem aquele verificado, né, aquele negocinho azul. E o Bruce Lipton também. E eles postam coisas super... Não tem uma constância na postagem, mas tudo que eles postaram foi muito legal. Então vamos para a história do Bruce Lipton. O Bruce Lipton, ele é um biólogo molecular e conta tudo isso no livro dele, né? Então ele é um biólogo molecular, trabalhava numa universidade dos Estados Unidos, falou que o cara era mó bitolado, mó, assim, super cético, não acreditava em Deus. E daí, de repente, no momento da vida dele, ele se separou, o pai dele morreu, ele faliu, ficou sem $1, e daí ele foi convidado a dar aula numa universidade do Caribe, e eu já disse isso e vou repetir. Aí ele recebeu tanta energia, tanta energia, tanta energia, só que ele é um monte de elétrons, né? Quando a gente recebe muita energia, o que acontece? A gente dá o nosso salto quântico. A gente muda de órbita. É o que eu gosto de repetir, só para a gente guardar isso, tá? Então, muda de órbita, e eu digo, quando ele foi para essa Universidade do Caribe, ele realmente deu seu salto quântico, enxergou outra dimensão, saltou de órbita e nos presenteou com esse monte de ensinamento que ele traz. Ele sempre diz que todo cientista acredita que o gen controla tudo, né? E ele fala no começo do livro: eu vou convencer vocês até o final que não é isso que acontece. E nesse momento é também a minha missão, aqui sendo uma batedora de papo com vocês, para que a gente perceba a importância de outras coisas e não só do DNA. O Bruce Lipton, eu quero só colocar um parênteses, porque eu achei um jeito mais fácil da gente entender todo o livro dele. Ele diz que uma célula, ela tem a capacidade de percepção. Só que nós, seres humanos, somos formados por trilhões e trilhões de células. E quando há a somatória desses trilhões de células, ou seja, trilhões de percepções, nós vamos ter a crença. Isso é uma colocação dele que eu achei extremamente feliz e eu acho extremamente importante a gente gravar isso. Anota num papelzinho agora. Percepção. Olha lá, estou esperando vocês. Percepção é igual a crença. Estou esperando vocês anotarem. Vou me servir aqui um pouquinho mais de água, que eu me empolgo, falo muito. Vou tomar. Anotaram? Percepção é igual a crença. Aqui no nosso caso, tá bom? No livro dele. Então, como eu disse anteriormente, os cientistas acreditam que o DNA controla tudo. E o Bruce Lipton, ele nunca acreditou, ele até acreditava nessa teoria, mas depois que ele deu o salto quântico dele, ele falou assim, não sei, eu não tô curtindo muito isso que está acontecendo. E começou a estudar uma área da biologia em que se chama epigenética. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a publicarem sobre epigenética. A epigenética, o epi quer dizer acima. Então, epigenética é acima da genética, acima dos genes.
Eu acredito que muito de vocês já viram esse slide meu, mas é que eu acho ele bem... Não fui eu que fiz, né? Eu copiei esse slide, depois eu até preciso pôr a fonte para vocês. Mas é assim, é tão feliz que eu preciso sempre repetir. Então, nós temos o mesmo indivíduo com o mesmo DNA, tá vendo? No meio do peito dele tem uma fibra, uma fita de DNA, uma dupla hélice de DNA, é o mesmo DNA. Só que a gente vai expô-lo, perdão, a ambientes diferentes, algo além da genética, epigenético. Então, esse indivíduo do lado direito aqui da gente, ele tá assistindo TV com aqueles programas que não são saudáveis. Tem uma alimentação também que não é saudável. Se vocês perceberem, a janela dele, né, a cortina dele está fechada, então ele não toma sol. Olha essas comidas, olha a bagunça que está esse ambiente. Como que a gente observa o fenótipo? Genótipo se relaciona ao gene. Fenótipo se relaciona ao corpo dele, como nós aparecemos, o meu fenótipo. Como está o corpo dele? Ele está com sobrepeso, você pode ver que ele está até um pouco mais pálido e ele está careca, sem cabelos. Aliás, depois no final vou dar uma dica para vocês, negócio de cabelo, aí não vou quantificar, não vou dar spoiler. Por um outro lado, o cara tem o mesmo genótipo. Olha quando ele tem uma vida saudável, ele toma sol, pratica esporte, o ambiente está arrumado, tem uma alimentação saudável, faz uso do sistema suave. Olha como ele tá. O peso tá bacana, ele tá mais moreninho, tem cabelo. Olha como é completamente diferente. Eu posso jurar, então, que eu sou herdeiro do meu gene, porque meu pai e minha mãe tiveram isso, eu vou ter isso, pelo amor de Deus. Não, eu não posso ser fadada, não posso ser herdeira do meu gene, por exemplo, eu herdei o gene da infelicidade, vou ser infeliz para o resto da minha vida. Olha o que esses autores dizem. Willett, em 2002, 5% dos pacientes com câncer ou que têm problemas cardiovasculares se devem a fatores hereditários. 5%. Você acha que aquele bonequinho lá, que não usa sistema suave, que come porcaria, que assiste coisa ruim na TV, você acha que ele não vai ter, provavelmente, ele não vai ter, provavelmente, algum problema cardiovascular? A genética dele mudou de um lado para o outro? Não. Esses outros autores, 90%, 90% dos casos de câncer de mama ocorrem por alterações induzidas pelo meio ambiente. E Jablonka e Lamb, em 95%, o genoma é mais suscetível ao ambiente do que se imagina. As informações podem ser transmitidas aos descendentes, não apenas pelo DNA. Kika, Cris, traduz isso para mim. Eu posso transmitir as minhas informações não só pelo meu DNA. Por onde que eu posso transmitir, então? Pelas minhas crenças. Crença, quanto que a gente ouviu falar, aquele monte de ditadinho, que pai, que vô, que... Não é julgando. Eu ouço alguma coisa, isso é importante para mim, isso vai me modificar ou isso vai me limitar? Como muita gente fala, as crenças limitantes. Isso vai me limitar? Então isso não é legal para mim. Pode ter sido legal para alguém que aprendeu, mas para mim não é. Sem julgamento, sem falar, você é isso. Não, para mim só que não serve. Esse gol não é meu, essa bola não é minha. Deixa passar. Não internaliza isso. Porque a gente recebe coisa também, eu acho que muito mais do que através do nosso DNA, como dizem os autores. Os campos de energia influenciam e controlam a nossa fisiologia. Nessa parte eu acho muito interessante, eu gostaria de conversar com vocês e eu quero deixar muito, muito claro que em momento algum
desse nosso bate-papo, eu vou dizer para vocês, ou eu estou sugerindo, de forma alguma, eu quero que fique isso muito claro, que é para vocês pararem de tomar seus remédios alopáticos. Não, eu não estou dizendo isso. Eu vou mostrar alguns dados, mas eu não estou dizendo que é para parar em algum momento de tomar remédio alopático. É o que temos e é o que precisamos usar. Mas sim, a gente pode lançar de terapias complementares e que são extremamente importantes, como o sistema suave. Como nós vimos, nós somos energia vibrando em baixa vibração, né? Energia vibrando tão baixo que a gente é como se fosse a matéria, na realidade, é igual à energia. O que a gente percebe é que muitos médicos hoje em dia, por eles terem aprendido isso, sem julgamento também algum, por eles terem aprendido isso nas universidades, eles acabam tendo uma visão, uma atuação reducionista. O que é essa atuação reducionista? Eles acabam fazendo o tratamento da consequência de uma doença e não da causa. Como assim, Kika? Me explica melhor. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, você está com uma alergia. Você acaba tomando um antialérgico, principalmente os antialérgicos mais antigos, tipo Fenergan. Eu não sei se alguém já tomou, não é uma crítica ao medicamento, e sim, é só uma constatação do que acontece. Então, o Fenergan, que é um antialérgico, não é o Allegra, por exemplo, que é hoje em dia, mas o Fenergan, quando você tomava ou toma o Fenergan, ele é um antihistamínico. Então, ele vai acabar com a sua alergia. Só que ele vai acabar com a sua histamina circulante, porque é assim que funciona. Então, eu diminuo a quantidade de histamina que auxilia nesse processo de alergia para eu poder diminuir a minha alergia, né? Para cessar essa minha alergia. Só que a histamina também é muito importante, por exemplo, para os neurônios. Por isso que eu fico com sono quando eu tomo um antihistamínico do tipo do Fenergan. Por quê? Porque os neurônios, eles ficam, nossa senhora, você tirou toda a minha histamina, eu adoro histamina para eu poder funcionar, então eu vou te fazer dormir para que eu possa me recuperar e daí ter mais histamina para eu poder funcionar de uma forma melhor. Então, esses autores, eles estudaram, isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que tem muito desse tipo de estudo, né? Eles viram que a maior causa de morte nos Estados Unidos são os efeitos adversos de medicamentos. Então, nenhuma doença que cause mais morte do que os efeitos adversos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Com os efeitos adversos dos medicamentos. Eu me perdi aqui porque eu estou pensando, a gente está em 2020, então a gente está no momento de uma pandemia. Eu não sei dizer se de repente, isso foi feito em 2003, né? Em 2003, se de repente o coronavírus tenha capacidade de causar mais mortes do que os efeitos adversos. Mas, enfim, é essa informação que a gente tinha. Então, para vocês verem a importância do uso, por exemplo, do sistema suave, eu tenho certeza que vocês, em todos os outros bate-papos que a gente está tendo aqui nesse encontro fantástico, vocês se admiram pela velocidade de ação do suave e como ele é certeiro, como ele é incrível, como ele é holístico. Ele trata o indivíduo completamente. Todo o produto que é feito de uma forma em que é utilizada vibração, como é o sistema suave, ele vai tratar o indivíduo de uma forma holística. Obviamente que produtos sérios, né? Eu não posso julgar os outros, mas o suave a gente vê que tem esse tratamento de uma forma holística do paciente. Opa, peraí, eu quero...
Esse foi o spoiler que eu dei anteriormente, quando a gente estava falando sobre biologia quântica. Esse senhor, em 1937, ele recebeu o Prêmio Nobel de Biologia. Ele é um cara fora do tempo dele, né? Para vocês verem, em 1960, a biologia quântica estava dando seus primeiros passinhos, acabando de nascer, eu acho que acabando de nascer, não estava nem dando passinhos. Esse senhor, ele escreveu um livro falando sobre, o título do livro é Introdução à Biologia Submolecular, a importância da física quântica nos sistemas biológicos. Os parceiros dele falam, nossa, coitadinho, tá senil. Nem ouço o que ele tem para dizer. Mal sabiam eles que esse cientista estava não só à frente do tempo dele, mas completamente certo nas conclusões que ele tirou. Porque em 2000, esses dois autores publicaram na Nature, que é uma das revistas mais sérias, uma das maiores, se não a maior revista de publicação científica que existe atualmente, que as leis da física quântica são as leis que controlam os movimentos moleculares que geram a vida. Olha que lindo. 40 anos depois que ele foi visto como um louco. Então, eu acho que a gente pode ser até nesse momento, ficar tomando remedinho, ficar tomando compostinho, com vibração, com não sei o quê. Pode ser visto como louco. Deve ter gente que acha. A gente que trabalha com produto vibracional, com produto quântico, deve ter. Eu tenho certeza que tem muita gente que acha, mas vamos falar um dia, nossa, a Sandra Spiri sabia tudo. Esse sistema suave é muito bacana. Então é isso. Por isso que eu faço questão, no comecinho, de contar para vocês sobre tudo o que acontece na física quântica, para ver que não é misticismo, e sim é o que acontece. Agora eu quero relembrar mais algumas coisinhas com vocês de escola. A gente vai partir para a parte de célula. A gente estava falando do Bruce Lipton, do livro da Biologia da Crença, e ele, como um biólogo, ele adorava estudar célula, e eu só quero apresentar essa figura de célula aqui para vocês, para a gente relembrar. Então, a gente tem ao redor da célula, não são esses pelinhos, tá? É ao redor da célula uma camada fininha, que é a membrana plasmática. Dentro da célula, no meio ali, que é roxo e vermelho, nós temos o núcleo. E ao redor disso, chama citoplasma, onde a gente tem as organelas. E cada uma dessas organelas tem a função como o nosso corpo tem. Então, o Bruce Lipton, ele sempre gostou muito, quando ele dava aula, de relacionar, por exemplo, o nosso sistema digestório. A gente tem um sistema digestório, a célula também tem um sistema digestório. Tem o sistema respiratório, a célula, nós também temos o sistema respiratório. Tá? É só para a gente guardar isso. Então, ele sempre gostou muito de relacionar essas funções de cada organela com as funções de cada um dos nossos órgãos. E o que ele sempre pensou, né? Ele falou, bom, se o DNA é o que controla tudo, né? Então, a gente é herdeiro do nosso DNA, ele controla tudo, a gente está perdido, porque minha mãe teve aquilo, eu vou ter isso, porque não sei o que tem aqui, meu pai teve, minha avó, não sei o que lá. Eu estou fadado a ter isso. Então, o DNA é o cérebro da célula, certo? Eu também pensaria assim. É o cérebro da célula. Eu não vivo sem o DNA. Eu não vivo sem o cérebro, e a célula não vai viver sem o DNA. Então, o que eles fizeram? Que experimento? Ele removeu o núcleo da célula, removeu o cérebro da célula, não é? Removeu o núcleo da célula e falou, bom, a partir do momento que eu removo o núcleo da célula, o que vai acontecer? Ela vai morrer instantaneamente, que é o que acontece com a gente. Só que não. Só que não, a célula não morreu. O que aconteceu? Ela foi morrer
apenas 3 a 4 meses depois. Por que ele percebeu? Porque algumas estruturas dessas organelas, que são como se fossem engrenagens, alguma dessas engrenagens se quebraram. E essas engrenagens se quebraram, elas não tinham como se refazer. Então, quebrou uma engrenagem aqui, quebrou uma quebrou outra aqui, quebrou. Daí a célula morreu. Mas morreu só depois de 3 a 4 meses da remoção do núcleo. Então, os genes não controlam a biologia. Isso não é real. E eu digo mais. Com os resultados do projeto Genoma, esses resultados, eles vão corroborar essa a nossa do Bruce Lipton, conclusão de que os genes não controlam a biologia. Por quê? Eles falaram assim, bom, quando a gente finalizar o projeto Genoma, a gente vai encontrar cerca de 120 mil genes, que é a quantidade de genes necessária que eles acreditavam, que é a quantidade de genes necessárias para a gente construir um ser humano. Eu vou ter a receitinha linda do ser humano, 120 mil genes, e vou poder construir um ser humano. Finalizou o projeto Genoma e aí o que aconteceu? Gente, o homem tem apenas 30 mil genes. Nós temos, vou contar um segredo para você, apenas 300 genes a mais que um camundongo. 11 mil genes a mais que um verme. E a gente se acha. Além de se achar, o que a gente consegue concluir com isso? Além de a gente perceber para não se achar, aliás, o que a gente consegue concluir com isso? Já sei, o projeto Genoma está errado. Não, o projeto Genoma não está errado. O que está errado é a nossa crença. Eles não esqueceram 90 mil genes. A crença de que o gene controla a biologia é que está errada. O próprio projeto Genoma, com os resultados, os cientistas ficaram todos passados, né? Que eles falam, gente, como assim o gene não vem assim, não controla tudo? Vamos voltar aqui. Vamos falar mais um pouquinho da célula humana. Então, vocês lembram, ao redor nós temos a membrana citoplasmática. Dentro do citoplasma, nós temos todas essas organelas lindas e maravilhosas, que as funções delas correspondem as funções do nosso corpo, e bem no centro nós temos o núcleo com o nosso DNA, com o nosso gene, que não controla a biologia. Então, o que a gente tem que lembrar, gente, que você lembra que eu contei para vocês que quando que a célula só morreu, que foi tirado o núcleo, foi tirado o DNA, ela só morreu depois de 4 meses, porque algumas partes dessas células não conseguiram ser repostas. Essas partes que quebraram dessa engrenagem maravilhosa foram as proteínas. Vocês lembram disso da época de escola, o que é proteína? Proteína é a união de vários aminoácidos. A gente tem ao todo 20 aminoácidos e conseguimos construir 90 mil proteínas só com esses 20 aminoácidos. Como assim? Porque as proteínas, elas variam pela sequência de aminoácido e pelo tipo de aminoácido. Então, com aquela coisa de probabilidade, a gente tem um monte de proteína, em torno de 90 mil proteínas. Então, essa é uma proteína que está na sua forma linear, é uma proteína boa para a gente poder estudar e ver. Lembra que é como se fosse um colar de pérolas coloridas. Então, cada pérola é um aminoácido formando essa proteína. Só que a proteína, na realidade, ela não é linear. Vamos imaginar como ela fosse uma cestinha. Em cada extremidade dessa cestinha, em cada extremidade desta proteína, eu tenho. Então, é a variação. As proteínas são formadas pela variação do tipo de aminoácido e pela variação eletromagnética em cada extremidade desta proteína. Deixa eu ver se eu.
em cada extremidade desta proteína. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma proteína que tem, numa extremidade, uma carga positiva e na outra extremidade uma carga negativa. Quando a gente vê duas cargas opostas, o que acontece? Essas extremidades se aproximam, se atraem, o oposto se atrai. O que acontece? Eu vou mudar a forma da proteína. Mudando a forma da proteína, quando eu tenho este movimento da proteína, eu tenho a vida. Eu gerei um comportamento que me dá a vida. Então, a movimentação dessa proteína, esse comportamento da proteína, por causa da mudança da carga eletromagnética em cada extremidade, vai gerar um comportamento. Mais uma coisa. Por exemplo, vem caminhando lindo, maravilhoso, um hormônio, uma vibração, o sistema suave. De repente, o que acontece? Esse hormônio, essa vibração, maravilhoso sistema suave faz o quê? Modifica a carga eletromagnética na minha extremidade. Então, as duas cargas no momento ficaram positivas. Cargas positivas se afastam. Eu mudo a forma da proteína, eu mudo o comportamento da proteína. E eu gero a vida. Essa mudança de comportamento é o que nos dá a vida. Tá? Então, guardem bem isso que a gente vai... Esse é um conceito importante. Mecler, em 1974, nos contou que os mecanismos de sinalização energética são centenas de vezes mais eficazes na transmissão de informação ambiental do que os sinais físicos como hormônios e neurotransmissores. Então, esses mecanismos energéticos, mecanismos vibracionais, tudo que tem uma vibração funciona muito mais rápido, porque ele não precisa de energia, ele não gasta energia do corpo. Quando eu preciso de um hormônio, um neurotransmissor, eu preciso ir fazendo um monte de ligação química, gastando ATP, que é a energia do nosso corpo. Nosso corpo quer poupar sempre energia. São sistemas muito mais eficazes, esses sistemas energéticos. E esses outros autores, em vários anos diferentes, concluíram que as forças invisíveis do espectro eletromagnético, essas vibrações, têm grande impacto sobre o funcionamento da biologia. Agora vocês percebam a importância do sistema suave. Vejam a resposta, o porquê das respostas que vocês têm com seus pacientes, com todas as pessoas que utilizam o sistema suave. O medicamento alopático, eu adoro isso, quando a gente fala todos juntos, mas a gente vai combinar, vamos nos encontrar e vamos falar todos juntos a próxima frase. O medicamento alopático, a velocidade dele de propagação dentro do nosso corpo é de 1 centímetro por segundo. É uma velocidade legal até. Então, quando eu tomo o Phenergan, que além de tudo me dá sono, eu tomei o Phenergan, ele vai caminhar até chegar ao meu receptor, ao receptor para diminuir a histamina, por exemplo, numa velocidade se propagando a 1 centímetro por segundo. Um medicamento vibracional, a velocidade é de, tenho certeza que várias pessoas vão falar, 300 quilômetros por segundo. Então, qual o seu corpo vai preferir? Além de eu ter um tratamento holístico, eu tenho uma velocidade incrível de uma vibração. Ela realmente se propaga a 300 quilômetros por segundo. Agora você imagina, tá vindo o Phenergan ali, a passinhos de formiga e passo suave, e chega no receptor. E a gente vai ver como tudo isso funciona. Então a gente já sabe que a física quântica explica todo esse funcionamento dessas vibrações, do sistema suave e produtos vibracionais, que isso é científico, não é místico, isso é muito, muito importante, e que tem essa velocidade de 300 km por segundo.
Então vamos lá, como é que funciona? Vem um sinal, vem uma vibração, ela atua na proteína, lembra? Na proteína, muda a carga da proteína nas extremidades da carga eletromagnética, nas extremidades dessa proteína, muda a carga eletromagnética e vai gerar um comportamento. A gente vai fazer várias vezes esse apanhado. E daí vamos voltar ali para o nosso Bruce Lipton. Ele falou, então, que o núcleo não é a célula do organismo, não é o cérebro do organismo. Quem é o cérebro da célula na... Gente, deixa eu voltar porque eu errei. O Bruce Lipton disse que o núcleo que tem o DNA não é o cérebro da célula, não do organismo. Não é o cérebro da célula. E sim, quem é o cérebro da célula é a membrana citoplasmática. E a gente vai te mostrar o porquê que isso está certo e por que isso é verdade. Vamos lá. Primeiro, lembra que a gente falou? Os genes não controlam a biologia. Não quero que vocês esqueçam disso, tá? Por que, então, que a membrana celular é o cérebro da célula? Vou dar um motivo, mas a gente vai ver mais motivos, que isso vai ser tranquilamente comprovado. Se eu remover a membrana da célula, você imagina, eu tenho um saquinho, eu removo o saco plástico, um saquinho com água, eu arranco o saco plástico, o que acontece? Todo o conteúdo arrebenta. A célula morre na hora, quando eu removo a membrana celular. Bem parecido com o que é formado, com o que acontece com o cérebro, igual o que acontece com o cérebro. Então, o sinal vem do ambiente, que vai chamar sinal primário, atravessa a membrana celular, que é o nosso cérebro. Daí, por questão didática, ele chama sinal secundário, tá bom, gente? É o mesmo sinal, ele atravessa, chama sinal secundário, atua em uma proteína que leva a um comportamento. Então, toda vez que... Não, vamos... Aí é a membrana celular, vamos fazer um corte e nos aproximarmos. O que tem nessa membrana celular, nessa fina camada que é chamada de membrana celular? A gente tem as coisas mais importantes que você possa imaginar. São os sistemas receptores. Então, a gente tem dois tipos de sistema receptor, de proteína, uma proteína em que ela faz, são as proteínas integrais de membrana. Uma proteína é a proteína que faz a recepção e a outra proteína é a proteína que vai executar. Então, a proteína receptora fica ali do lado de fora da membrana, só olhando, fala, deixa eu ver, tem um sinal suave ali. O sinal suave vem, encaixa nessa proteína integral de membrana, que chama PIN, que a gente vai chamar PIN, encaixa nessa proteína integral de membrana, fala para outra proteína, abre aí, proteína, abre aí, executora. Ela abre os portões, vamos dizer assim, o sinal suave penetra pela membrana citoplasmática, vai para o citoplasma, atua em uma proteína que vai gerar um comportamento. Combinado? A gente vai falar isso várias vezes, vocês vão guardar. O que é, então, a membrana? Além de eu remover a membrana celular, a célula morre, ela é também um rico sistema de percepção. É por isso que é dito, o Bruce Lipton diz, que a célula ela tem uma percepção, ela percebe esse sinal do ambiente, ela tem essa percepção, ela percebe o sinal do ambiente e coloca esse sinal para dentro do citoplasma. Vamos lá. As PINs, lembra? Proteína integral de membrana, são responsáveis pela percepção, né? Então, elas percebem, elas recebem esse sinal do ambiente. A percepção que a gente tem controla o comportamento. Então, a percepção da célula
vai modificar uma proteína que vai gerar um comportamento. Então, a percepção controla o comportamento. Vamos pensar, então, no ser humano com trilhões de células. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês anotassem num papelzinho? Percepção é igual a crença. O que a gente pode falar? Crença controla o comportamento. Que crença? Que a gente recebe, que a gente cria, que a gente aprende. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, para ficar bem claro, vem um sinal do ambiente que chama sinal primário. Daí ele chega nas PINs, que são as proteínas integrais da membrana. Tem a PIN receptora e a PIN executora. O sinal é percebido por esse receptor, que coloca através da proteína executora esse sinal para dentro do citoplasma, que se chama sinal secundário. Ele vai atuar em cima de uma proteína que vai gerar um comportamento e isso gera a vida. Beleza? Eu toda hora vou trocar o slide aqui. Novamente, vem um sinal que eu quero que vocês guardem isso para vocês verem a importância da membrana celular e desse sistema de recepção. Vem um sinal do ambiente, do sinal do sistema suave, ó, 300 km por segundo, correndo muito. Essa proteína integral de membrana, esse receptor da membrana percebe essa vibração, capta essa vibração, pede para a proteína executora abrir as portas, entra para o citoplasma, atua, ó lá, peraí, aí. Sistema suave penetrou, entrou no citoplasma, vai atuar numa proteína, lembra? Atua na proteína, muda a carga eletromagnética nas extremidades dessa proteína e geram um comportamento. E se por um acaso não tem a proteína para a minha vibração atual, o que eu faço? Aí sim a gente tem um papel importante do DNA. Eu dei um spoiler agora, mas vocês vão ver como é interessante. O DNA nada mais é do que um grande banco de informações. Um grande banco de informações e que nos conta como ele tem a receita de todas as proteínas que a gente pode construir. Isso é o DNA. Aí ele entra em ação. Só mais um golinho. Então vamos lá. Vem um sinal do ambiente. A proteína integral de membrana, a receptora percebe, tem essa percepção desse sinal. A executora permite com que esse sinal entre no citoplasma e ele, onde está a proteína? Meu Deus, não tem proteína. A gente tem que construir uma proteína. Esse sinal vai lá para o núcleo. Mas, apertei o botão errado aqui. Vai lá para o núcleo. E tem uma coisa muito interessante que eu não sabia, eu só soube depois de estudar. A gente aprende na escola que o DNA é só o DNA, é uma dupla hélice de DNA, vamos dizer, entre aspas, pelado. Mas, na realidade, não é assim que o DNA é, entre aspas, anatomicamente. O DNA, ele tem na sua superfície uma camada de proteína. Eu vou até desfazer aqui a minha manga para vocês entenderem. Olha, eu até pus a blusa. O DNA, ele tem essa camada o DNA é meu braço e essa camada de proteína é a manga da minha blusa. É assim que é uma dupla hélice de DNA. Então, não tem a proteína no citoplasma. O que vai fazer? Vai vir essa energia, ela vai atuar nesta proteína aqui, que está cobrindo o DNA, ele expõe a parte do DNA, libera, né? Abre, ó, expôs a parte do DNA, e aí esse DNA é copiado
mandado para o citoplasma. É feita a proteína que vai gerar um comportamento. Então, o que o gene é na realidade? Um grande banco de dados, mas que a gente não pode ficar brincando com esse banco de dados. Vocês vão ver mais para frente. Então, vamos lá, mais algumas conclusões. A percepção, lembra? A proteína integral de membrana, aquele receptor que tem na membrana, que faz a percepção celular. Então, a percepção controla o comportamento. Beleza? Por que controla? Porque ele vai atuar em cima da proteína e vai gerar um comportamento. Qual a outra conclusão? A percepção controla os genes. Por que, Kika? Não entendi essa parte. Porque vem o sinal, ele é percebido pela proteína integral de membrana, não tem a proteína no citoplasma para esse sinal atuar, ele vai lá no gene, na proteína que cobre a dupla hélice de DNA, expõe esse gene, é copiado e é feito a proteína que gera um comportamento. Então, a percepção controla os genes. Que eu me empolgo. Agora, gente, um assunto muito, muito, muito sério, como todos esses assuntos, eu acho que é um assunto extremamente atual, em que a gente fala, estamos vivendo num mundo em pandemia, né? Só que a gente encontra, é interessante que a gente encontra vários tipos de pessoas, cada um na sua sabedoria, isso é também sem julgamento. Então, pessoas que durante essa pandemia tiveram um crescimento fenomenal, exponencial e um aprendizado nunca antes tido. E, por um outro lado, pessoas extremamente com muito medo, né? Em que pioraram a saúde mental, porque a gente está vivendo num planeta, no momento, de estresse. Só que é muito perigoso, ao mesmo tempo, como a gente lida com esse estresse, né? Esse autor, em 1988, também publicou na Nature um trabalho extremamente importante, é antigo o trabalho, mas eu acho que é extremamente atual. Eu nunca imaginei que eu conversaria com vocês sem o beijo e o abraço de cada um de vocês, via internet apenas, mas é o que a gente pode, é como a gente vai fazer hoje. E tirar os aprendizados, só que a gente não pode permitir com que esse estresse nos contamine de qualquer forma, de nenhuma forma, aliás. O John Keynes, na Nature, em 1988, ele disse, e é muito legal esse trabalho, e ele está disponível na internet, esse trabalho, como é mais antigo, já dá para a gente acessar e ler o trabalho. Genes não mudam aleatoriamente. As mudanças no ambiente controlam essas mutações. Ajustamos os genes para se adaptarem ao ambiente. Os genes que são reescritos. Vamos interpretar isso daí. O que o Keynes ele disse para a gente? O gene não fala assim, estou estressado, vou mudar e não quero saber, acordei hoje cansado, vou mudar, tô louco, vou começar a mudar. Não. Ele só muda quando aquela percepção que é do ambiente, que penetrar no citoplasma, que for lá no núcleo, expuser uma parte de DNA que não seja legal, que não seja boa, que seja aquelas 5% que a gente herdou. Só que ele vai expor, o estresse expõe isso. Essas coisas tóxicas expõem isso. Ele pegou, o que ele fez nesse experimento? Ele pegou 3 placas de Petri, são 3 plaquinhas, pegou o mesmo tipo de célula e colocou uma célula em cada plaquinha de Petri. Numa plaquinha de Petri, ele alimentou essa célula, colocou um ambiente tóxico essa célula. Na outra, ele colocou num ambiente neutro. E na outra plaquinha de Petri, ele colocou num ambiente nutritivo. O que ele percebeu? Que essa célula que estava no ambiente tóxico, ela realmente reescreveu seus genes, ficou medonha, ela ficou
ela teve ela tentou se adaptar a esse ambiente para poder sobreviver. E é tudo numa tentativa de sobreviver, não é a tentativa de matar. Tudo que a gente quer, tudo que qualquer organismo quer é sobreviver. Por isso que acaba reescrevendo esses genes. E eu vou contar uma coisa muito triste para vocês. Geralmente, quando a gente reescreve um gene, a gente faz muita bobagem. Porque o cara que mandou a gente certinho, ele escreveu genes tudo bonitinho. A gente não tem que inventar de começar a reescrever genes. E temos ainda, são genes da engenharia genética. Genes que são especialistas e têm a função de reescrever esses genes. Então, eu não disse que 100% dos casos a gente faz bobagem. A gente, às vezes, até consegue acertar. Mas você vai arriscar a reescrever gene? Nós adaptamos nossos genes para sobreviver ao ambiente que acreditamos viver. A gente está no meio de uma pandemia. Não é simples, não é simples. Só que vamos tirar o aprendizado, galera. Não vamos ficar estressados que nada vai adiantar. Se eu estressar, lembra lá na frente o que acontece com a minha fibra de DNA. Se eu tiver com medo, o que acontece com a minha fibra de DNA? Ela fecha. Ela fechando, meu sistema imune fica zerado. Daí o que acontece? Daí sim eu fico doente. Não, vamos nos cuidar, usar máscara, usar álcool, tudo, etc. Mas vamos aproveitar. O que é tudo isso quando eu vivo nessa pandemia? É uma percepção que eu tenho. O João pode ter uma percepção bacana, falar, nossa, é o momento de eu aprender. E o Pedro tem uma recepção, nossa, meu Deus, estou desesperado. É uma percepção. O que eu falei para vocês? Percepção é igual a crença. A percepção é de uma célula. A crença é nossa, do ser humano dono de trilhões de células. Então, percepção é igual a crença. A crença da gente muda os nossos genes. A gente reescreve gene. A gente fica muito mais doente, como todos aqueles autores que a gente viu, muito mais doente pela crença que a gente tem do que pela hereditariedade que a gente recebe. Olha a importância disso. E agora a gente está caminhando... Peraí. Eu apertei alguma coisa errada. Não. Vamos para as nossas... Estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero fazer essas colocações e mais uma colocação e a gente finaliza. E eu quero que vocês guardam essas conclusões no fundo do coração de vocês. E sempre acessem essas informações porque é importante. A percepção controla o comportamento. A percepção controla os genes. E a percepção, ela vai reescrever os nossos genes. Vamos modificar a palavra percepção pela palavra crença? A crença controla o comportamento. A crença controla os genes. A crença reescreve os genes. Bom, e para a gente finalizar e guardar também isso, é importantíssimo, acho que não existe nada mais atual nesse momento que a gente vive de tanto aprendizado. Nós temos 2 programas internos, nós e as células, né? Quando eu falo nós, são as células também. A gente é muito o que é uma célula, né? Como o Bruce Lipton mostra, as organelas, etc, etc. Mas daí eu vou transferir já para a gente. Nós, seres humanos, temos 2 programas internos. Ou um programa de desenvolvimento, ou não, um programa de desenvolvimento e um programa de proteção. Ou é um, ou é outro. Não dá para eu estar meio em desenvolvimento, meio em proteção. Não existe. Ou eu estou em desenvolvimento, ou eu estou em proteção. Quando eu estou nesse programa de proteção, meu Deus, o que é este coronavírus? Estou desesperada, estou desesperado. É isso, é o medo. Então, é como se tivesse um leão na nossa frente. Quando tem um leão na nossa frente, o que eu vou fazer? Eu vou correr ou vou lutar ou vou correr? Eu ia falar correr ou fugir, porque eu só fugiria. Ou eu vou lutar, se eu for um bom lutador, ou eu vou fugir. Só que daí, para eu fazer ou essa luta ou essa correria,
eu vou ter que ter toda a minha musculatura, tanto de braço quanto de perna, super irrigada por vaso sanguíneo. Então, os vasos sanguíneos que estão nas nossas vísceras, que absorvem, que nos ajudam a absorver os nutrientes, eles vão ser praticamente desligados, vão ficar no sistema basal. Vai ter uma contração dos vasos sanguíneos viscerais. Eu não preciso fazer a digestão para correr do leão. Eu tenho que ter sangue no braço e na perna. O que eles vão fazer? O que vai acontecer com o nosso organismo? Ai, estou desesperado! A gente já viu que fecha a fibra de DNA. E por que fecha? Porque o sistema imunológico gasta muita energia. Muita energia. E eu preciso de energia no momento para fugir do leão. Ou para socar ele ou para correr. Então, desativa o sistema imune. E a parte posterior do cérebro é ativada. O córtex pré-frontal, que nos promove a inteligência, que nos dá que irriga a parte que nos ajuda a ter a lógica, ele é completamente desativado, fica basal. Então, a parte posterior do cérebro é ativada. Então, o que acontece quando a gente está com medo? Eu fico burro, eu fico doente e eu fico desnutrido. Vamos lá. Na parte do sistema de desenvolvimento. É o contrário do que a gente aconteceu em proteção. Tô em pandemia, tô. Vou usar máscara, vou. Vou tomar o sistema suave para me tratar holisticamente, vou. Vou fazer tudo o que é feito para que eu não me contagie com o vírus, vou, mas numa boa, galera. Numa boa. Sem desespero. Porque quando eu estou em sistema, quando eu estou com o meu programa interno de desenvolvimento ativado, eu estou com o meu sistema imune ativo, lembra? Fibra de DNA aberta, sistema imune ativo, eu consigo vencer, eu estou com uma frequência elevada. Meus vasos sanguíneos viscerais estão em pleno funcionamento. Estou conseguindo captar todos os nutrientes bacanas que o meu alimento me proporcionou. Vou alimentar todo o meu corpo. E o córtex pré-frontal está irrigado. Eu estou inteligente. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Então, eu vou tomar todas as precauções, mas com tranquilidade e paz. E eu vou contar para vocês o sentimento que mais nos coloca no sistema de desenvolvimento é o amor. Não só o amor pelo próximo, como o amor por nós mesmos. Então, o amor realmente cobre a multidão de pecados, né? O amor, ele modifica tudo isso, e isso é mostrado cientificamente, que o amor, ele faz com que esse programa de desenvolvimento entre no seu máximo, seja dentro do nosso organismo, seja o mais eficaz. Então, a gente pode ver que pessoas ou bichinhos que não recebem amor, quando passam a receber o amor, como elas ficam completamente diferentes, porque realmente ele modifica tudo. Então, como é importante as nossas crenças, porque toda essa percepção que a gente tem do ambiente vai alterar a nossa biologia. Que possamos ter paz, que possamos ter tranquilidade, que possamos ter o equilíbrio entre a razão e a emoção, para que a gente tenha uma correta percepção de tudo isso que está acontecendo, mas com muita tranquilidade. Vamos deixar nossas fibras de DNA abertas, vamos deixar o nosso sistema imune ativo, vamos tomar o sistema suave que nos auxilia e nos cuida holisticamente. Vocês viram, gente, isso não é nada de misticismo, é tudo científico. E para a gente finalizar, eu quero deixar 2 frasezinhas com vocês. Eu ia até mudar, essa foi uma frase que eu já usei algumas vezes, mas eu acho ela sempre tão atual. Cada dia que passa, Chico Xavier, nosso amado Chico Xavier, ele dizia: aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Vamos descomplicar, gente. A vida é linda. Vamos seguir. E Niels Bohr nos diz, e eu espero que cada um de vocês saia realmente como ele está falando.
Eu quero que vocês tenham ficado um pouquinho chocados com o nosso bate-papo de hoje, porque qualquer um que não se chocar com a teoria quântica, não a entendeu. Niels Bohr, ganhador também do Prêmio Nobel pela física quântica. Venham, por favor, conhecer a Quantic-Flora. Ela é uma empresa de produtos fitocosméticos capilares quânticos. Ela tem os óleos essenciais vibracionais pela Sandra Spiri, que foi, além de tudo, nossa consultora, não só dos óleos essenciais, da composição, mas também dos óleos essenciais vibracionais. A gente é muito grata a ela. É uma parceria muito bacana, a Quantic-Flora com a Vida Botânica e a Sandra Spiri. Venha nos conhecer, vocês viram como funciona um produto quântico. O nosso produto é o primeiro fitocosmético capilar do mundo quântico. Venham nos conhecer. Muitos beijos, vou cobrar os beijos e os abraços de vocês quando tudo isso tiver passado. Eu quero beijar e abraçar cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão.